O principal deles, né, era que na aula anterior a gente havia conversado, né, que possivelmente a gravação da primeira aula tinha sido perdida, né? Aí acabou que quando a gente terminou a aula da semana passada, logo no dia seguinte ele gerou, né, o link da aula passada e o da aula retrasada, né? Deve ter tido alguma falha temporal, né, nesse processamento, alguma coisa ficou travada, mas saiu, né? Então a gente tem as duas aulas anteriores lá na aba, perdão, na aba de vídeo tutorias, tá? O que a gente conversou lá, né? A primeira aula foi um tour geral, saber mais ou menos como que o curso ia funcionar. E a aula passada a gente conversou sobre a aula 2, né, por alto, né, no finalzinho da aula, e uma dúvida extra que surgiu de conteúdo que ainda estava por vir, mas que, como a gente não teve dúvidas, ela pôde ser abordada, né? Aí hoje eu queria atualizar vocês sobre as bibliografias, né, e a questão da AD1. Então vamos primeiro, né, para os avisos sobre a AD1, né, que estava previsto para sair no domingo. A gente vai atrasar essa liberação, tá? Então, até o final da semana deva sair. E o que eu já estava suspeitando, né, é o que vai acontecer, né? A data de entrega da tarefa, ela provavelmente deva ficar para o dia 25, né? Sem ser o próximo domingo, o outro, né? Então, mesmo a gente sendo grupo 1, ela vai ficar para o grupo 2. Eu já suspeitava disso, né? Que eu achei que estava um pouco em cima. E se o professor Romeu conseguir lançar até antes disso, aí eu vejo com ele se estava previsto de fato ser uma semana, né, para vocês fazerem, ou duas. Aí, se, né, a depender do que foi, né, do que havia sido planejado, aí eu vejo se dá para a gente, né, prorrogar para além do dia 25, tá? Aí a gente negocia isso. Mas, né, a entrega não vai ser dia 18, tá? A entrega provavelmente será no dia 25 e eu vou ver com ele se dá para a gente negociar, né, um pouquinho mais, né, pelo menos 2 semanas. Então esse era o aviso para a D1, né? Aí quando sair, vai ter uma divisão, né, por enunciados, a gente vai poder discutir por aqui. A gente vai poder discutir também pelos fóruns apropriados, né, as dúvidas a respeito dessa modelagem, né, e a ideia é que a gente vá orientando vocês na escrita dessas formulações, tá? É super importante tentar fazer, porque surge muita dúvida, tá? Ajuda muito, né, para não chegar cru na hora da prova, que na hora da prova, né, na prova presencial, vocês vão ter uma questão, né, de modelagem, né, para escrever uma formulação algébrica de uma situação problema diferente, né, daquelas que vocês viram tanto na lista, tanto nos exemplos, quanto nas ADs. Então vai ser um exercício novo. Então, quanto mais treinar, melhor, né, para vocês estarem preparados, né, para poder lidar com qualquer situação de uma modelagem de uma restrição, né, que tem uma cara
específica, né, para uma FO que peça tal coisa. Então, aí eu já fiz exemplos que lidam, né, com custo variável, né, com custo fixo mais custo variável, ou para uma receita, ou para maximizar alguma coisa em particular, ou para minimizar alguma coisa em particular. Então, né, para que vocês tenham a maior gama, né, de situações, problemas possíveis, né, para quando chegar na prova, aquela que surgir não ser uma novidade tão grande. Então, é importante fazer, né, porque ele é um pouquinho mais difícil que as listas e é um bom treino para a prova. Tá bom? O segundo aviso que eu já ia esquecendo, não é da bibliografia, era do chat, né? Era das sessões de chat. Como eu tinha falado para vocês, existia essa expectativa disso ser reduzido a qualquer momento, tá? E de fato foi. Então a gente não vai ter mais essa sessão de chat às quartas-feiras, tá? Houve uma redução de carga horária minha lá, por conta do consórcio, tá? Não tem o que fazer, não tem volta, mas as de terças-feiras estão, né, confirmadas até o final do semestre. E agora sim, por fim, a questão da bibliografia. Aí deixa eu compartilhar primeiro a dúvida, né? A gente conversou na semana passada, o Lucas tinha deixado indicado para a gente a questão das bibliografias. Depois ele me mandou uma mensagem. Ele havia consultado as bibliotecas do consórcio e do Cefet e ele encontrou duas referências para a gente. Então, aqui, ó. Peraí, não. Essa é a dúvida do Rodrigo. Que tem a ver com isso, mas não é o que eu estava falando agora. A do Lucas é essa aqui. Aí depois eu coloquei para vocês lá. Então, o Lucas consultou, né? E a gente tem pelo Cefet o Tarra, né? Aí, né, tem que ter login de aluno Cefet. Né? Quem é aluno Cefet sabe do que a gente está falando. Eu já fui aluno Cefet, então eu tenho login e senha lá. Eu só não tinha acesso a essa biblioteca porque surgiu um pouco depois, né? Eu cursei lá. Mas então tem o Tarra, que é a nossa segunda referência mais usada no curso. Tá? E eu particularmente gosto do Tarra. E os colegas, né, pregressos de vocês, né, também gostam mais dele. Então está disponível para quem for aluno do Cefet. E, né, para todos nós aqui do CEDERJ tem o Hiller e Lieberman, tá? Que é a nossa terceira referência mais usada, a nona edição. Então, né, para vocês acessarem, é só dar o aceite lá na secretaria virtual, minha biblioteca, ele vai dizer que vocês precisam permitir o acesso lá, acho que de nome, CPF e tal. Aí vai demorar um pouquinho né, para validar, quem ainda não acessou, né? Aí eles compartilham lá com esse servidor, aí é só entrar e pesquisar pelo Hiller. Tá? Excelente, porque os dois estão em português, tá? Né? Facilita um pouco as coisas, e o que leva à dúvida do Rodrigo, né? Que ele tinha consultado. Era o Rodrigo? Isso. A dúvida do Rodrigo
botar aqui. A dúvida do Rodrigo, que era sobre qual das sessões que a gente estava. Né? Ele pegou o Hiller e Lieberman. Eu tinha falado para ele que eu tinha a 10ª edição. Né? E na 10ª edição, o que a gente está tratando é a parte de programação inteira. Tá? As aulas 1, 2 e 3. Né? Parte de programação inteira. Na minha edição, é o capítulo 12. Tá? Na 9ª, que eu só consegui ver hoje, não é o capítulo 12. Mas as subseções são as mesmas. Tá? Então, é a programação inteira, subseções 12.1 a 12.4 até 12.5. Tá? A ponto 5 é uma parte mais teórica, né? Pode ler, não faz muita diferença não. A partir da ponto 6 que entra no método Benchmark, que a gente ainda vai ver. Então, no Hiller e Lieberman, a gente está na seção de programação inteira. Tá? A que a gente vai ver lá agora, que eu coloquei antes, vocês vão acessar na biblioteca do CEDERJ, agora sim, 9ª edição. Está, né? Em português, não está em inglês, que a minha está em inglês. Né? Aí, o da 9ª edição é o capítulo 11. Né? Não é o 12, mas é a mesma coisa, programação inteira. E as subseções são aquelas mesmas, 12.1, né? Aí tem exemplos. Só demora um pouquinho para carregar. Tem exemplos. É importante para vocês irem se habituando. São exemplos diferentes do que estão nas notas de aula, né? Porque a gente usou o Arenales como base. Então, tem exemplos distintos. Então, são outros problemas, né? Que são análogos, né? Mas são outros enunciados. Né? Dá uma leve diferença para vocês que estão começando. Então, tem outros problemas, né, para vocês visitarem. Né? Então, mais uma gama. Aí tem tudo que a gente viu lá nas aulas 2 e 3. Aí tem restrições né? Tem de variáveis binárias. Aqui, ó, de desigualdade disjunta, né? Funções com N valores. Aqui problemas com custo fixo, que a gente também vê lá. Alguns nomes podem estar um pouquinho diferentes, ou por tradução, mas acho que nem tanto, ou alguma coisa que um autor usou de nomenclatura. Aí tem exemplos de formulação, né? Aqui como escrever um modelo desse tipo. Aqui ele é até real, né? Mas depois ele altera para com variáveis binárias auxiliares, restrições do tipo Big M, Y binário. Aqui vai ter tudo lá. Tudo que a gente viu lá. Aí aqui a gente já está no ponto 3, né? Formulações com variáveis binárias. Aí, na aula que a gente está, termina aqui. Aí aqui tem algumas considerações que são mais teóricas. Tá? Pode ler, não é tão difícil assim, não. Mas é uma parte mais teórica. Vocês não vão perder, acho que 5 minutos aqui, que ainda está na parte de programação
inteira aqui. Né? Aqui tem um problema relaxado. Ali está procurando soluções inteiras. Ele mostra como que arredondar, né, pode criar algum problema aqui, né, e que geralmente cria. Praticamente nunca, né, quase nunca arredondar é a solução que a gente está procurando. Em alguns casos, né, raros, pode acontecer de convergir, mas pode acontecer. Né? Nunca é a solução arredondar. Aí ele trata disso para depois entrar no branch and bound, que é a próxima aula que a gente vai ver. Tá? A partir da 11.6 é o método branch and bound. Então, do que a gente viu é do 11.1 até 11.5. E os exercícios aí estão lá para baixo. Né? Aí está um pouquinho mais para baixo. Na verdade, bem para baixo. Tá? Aí eu só nunca parei para olhar a fundo, igual eu fiz para vocês lá do Arenales, que eu já sabia mais ou menos. Tem alguns problemas selecionados que eles são mais difíceis. O próprio Arenales coloca a indicação com asterisco lá, né? Mas para esse daqui, eu confesso que eu não tenho de cor, não. Aí eu teria que ver lá, né, se tem algum mais complicado ou não para vocês. Mas aí a gente vai conversando ao longo do curso. Então tem essas referências, né? Vai ser ótimo. Eu ainda não tinha ciência disso, não, tá? Nos semestres anteriores. Então, é bom que, né, para todos os alunos do consórcio tem esse disponível. E para quem for aluno do Cefet, tem o Tarra, que vocês, né, costumam gostar mais. Beleza, esses eram os avisos gerais. E só lembrando, né, que é importante a gente tratar das dificuldades, né? Se vocês tentaram, né, fazer os exemplos resolvidos, né, das notas de aula, se tentaram fazer alguma coisa da lista para depois consultar aquele gabarito da lista, certo? Para eu poder ter uma ideia da dificuldade de vocês. Senão, aí eu só tenho noção, né? Das dificuldades na AD, que aí já está valendo ponto. Aí né, acaba ficando mais complicado, né? Porque não dá tempo da gente resolver todas as dúvidas. É um tempo mais curto, vocês são muitos, então alguma coisa sempre acaba passando e aí vocês acabam sendo penalizados na nota por isso. Então, é bom vir tentando antes, né? Para a gente tirar o máximo de dúvidas possíveis para ir, né, na atividade que é um pouco mais complicada, vocês serem penalizados no menor valor possível, né? Porque a gente sabe que as tarefas são um pouquinho mais complicadas. Tá bom? Então, se a gente não teve dúvidas, é importante que vocês tenham, tá? Que tentem. Eu já conversei antes da gravação, né? Dos alunos que estão tentando refazer os exercícios os exercícios resolvidos, né? Isso é muito bom. Mas já que a gente não teve, antes de eu responder a pergunta do Marcelo, que eu respondi lá na sala de tutoria também, não sei se ele viu, deixa eu dar um passeiozinho com vocês na aula de modelagem parte 2. Esse não teve aula. Então, estou preparando aqui, aí eu respondo a dúvida do Marcelo.
a AD não está disponível, tá, Marcelo? Ela vai sair ao longo dessa semana, a gente vai atrasar um pouquinho, mas já é certo que o prazo para entrega ficou lá para o dia 25, tá? Dia 25 de agosto. Aí se eu conseguir, né, alguma coisa com, né, a respeito de prazo com o professor Ormeu, aí eu vejo se dá para a gente negociar um pouquinho mais de prazo, mas geralmente aí já adiantando para vocês questões de prazo, para eu pleitear mais prazo com ele tem que ter dúvidas, tá? Aí eu vou ter que ver lá se os fóruns estão movimentados, né, se teve mais participação aqui na sessão de vídeo, aí dá para eu pleitear mais prazo com ele, né? Aí, se não tiver dúvidas, é aquela história, né? Não tem dúvida, não tem por que ter mais prazo, né? Já que não tem dúvida, está todo mundo sabendo tudo. E a gente sabe que não é. Então, né, por favor, né, quando sair, eu vou lançar um aviso na plataforma para vocês. Né, tentem ler os enunciados o mais rápido possível, né, aí usar aquelas estratégias, né, para ir construindo aos poucos, né, escrever os conjuntos, aquelas estruturas, né, conjunto, variável de decisão, FO e restrições, começar pelos conjuntos, entender pelo enunciado, que decisão que eu tenho que tomar aqui, né? É produzir alguma coisa? É dizer se algo está ativado ou não ativado, né? Se eu produzo algo ou não, né? Ou, se eu produzo algo e quanto que eu produzo? Não, se é algo sobre sequenciamento, se eu tenho que determinar quando que tal tarefa começa. Então, qual, qual, qual tipo de resposta que o meu modelo dá? É essa resposta aqui, textual. Né? É produzir a quantidade de algo. Então, se é produzir uma quantidade inteira ou não inteira, né? Porque também faz parte da decisão. Ou não, é se produzir ou não. Então, eu sei qual decisão que eu tenho que tomar, né? E o tipo dela, né? Se é real, se é inteira ou se é binária. Né? E aí é assim que a gente vai construindo aos poucos. E essa parte, até a parte da FO, são as partes mais simples, né? Porque a FO, basicamente, quase sempre vai estar escrito no enunciado qual o objetivo daquela formulação, né? Se é minimizar alguma coisa ou se é maximizar alguma coisa, né? A de minimização geralmente é custo, tempo, distância. Se for maximizar, aí pode ser um lucro de alguma coisa, ou cobertura de alguma coisa, né? E por aí vai. Então, são construções mais simples. Aí, nas restrições, que começa a ficar um pouco mais difícil, aí a aula 2, a aula 3, né? Modelagem, parte 2, dá um norte mais ou menos de quais situações podem acontecer de restrições mais difíceis. Tá? Aí, antes de eu entrar lá na aula 3, modelagem parte 2, que eu fico falando aula 2, né? Aula 3, modelagem parte 2, o Eric pediu a palavra para te falar, Eric. Então, Breno, na prova, quando eu falo prova AD, né, as APs, tem que colocar os conjuntos, porque nas notas de aula lá que eu estou refazendo, né, que está dando bom, graças a Deus, não tem a questão dos conjuntos, né? Aí eu fico um pouco meio vendido ainda, porque eu não estou treinando essas coisas. Estou treinando o que está lá, né? Variável de decisão, que o conjunto vem antes da variável de decisão, né? Logo lá no cabeçalho, digamos assim. Aí vem a variável de decisão, função objetivo e as restrições. Esses três eu estou me dando bem, graças a Deus, mas aí tem que botar o conjunto que é detalhe a mais, né? Eu só tenho que treinar como é que é, né? Mas tudo é complicado nessa matéria. Não, não. Eu acho que eu comentei na semana passada. Essa parte, né, esse
esse tópico, né, que acaba vindo antes, né, que é conjunto, esse campo, né, a gente passou a adotar depois que as notas de aula já foram construídas, né, já haviam sido construídas. E você pode pegar, eu acho que na maioria das referências que a gente tem, eles não adotam conjuntos como campo obrigatório, não. Mas, ao longo dos semestres, a gente viu que isso facilita alguns processos. Tá? Eu acho que vocês só vão conseguir perceber isso quando vocês estiverem na parte de otimização em rede. E aí a gente tem uma gama de subconjuntos dentro de um outro conjunto maior, que a gente só precisa declarar uma vez e depois de declarado lá nesse campo conjunto, a gente ganha tempo não precisando declará-los novamente. Então, o campo conjuntos vem com esse propósito. Eu declaro uma vez os conjuntos aos quais eu estou indexando, né, os meus índices, é o xizinho, né, é o yjzinho. Então, esse izinho e esse jzinho, ele está ligado com algum outro conjunto, que são os conjuntos que a gente grafa com letra maiúscula, né, para dar essa conexão. Então, nas generalizações, isso facilita as coisas. E quando não, a gente não está nas generalizações, quando a gente está no que eu chamo de formulação aberta, né? Quando a gente está numa dada instância em que o meu conjunto de dados é muito grande, ter o campo de conjuntos facilita a escrita de pequenas generalizações dentro daquela formulação que contém dados. Então, vamos ver como que fica isso? Quer ver? Deixa eu compartilhar lá com vocês. Mas, de fato, tá? Você não precisa declarar conjuntos. Se não tiver constando conjuntos lá na sua AD ou na sua AP, você não vai ser descontado, não, tá? Não é campo obrigatório, não, tá? Mas a gente reforça a aplicação disso porque tem esses pontos, né, que eu narrei antes, e também para a parte de implementação, aí isso se torna praticamente obrigatório, porque aí eu preciso fazer uma indexação, né, daqueles índicezinhos a algum dado conjunto. Ou então ter que ficar repetindo, né, ter que repeti-los toda hora. Né? Ah, aquele meu índice está indexado àquela variação de 1 a n, de 1 a de 1 a n, de 1 a m, de 1 a t, né? Diversas vezes na nossa formulação. Então, é um ganho de tempo que a gente tem, tá? Mas, de fato, não é obrigatório, não, tá? Aí, deixa eu ver aqui. Ó. Então, ó, aí aqui a gente não coloca, né? Não tem um campo conjunto. Aí tem variáveis, mas essas variáveis eu tenho ó, o y, i, o x e j. Então, o yi, né, a variável y é se o armazém i é instalado. Então, aí aqui eu digo, olha, a minha variável que diz se o armazém tal é instalado, ele tem essas três opções, né? É o armazém 1, 2 e 3. Então, eu posso fazer assim, né? Olha, o meu izinho, ele é uma indexação, e é uma indexação ao conjunto que tem esses três elementos, né? O 1, 2 e 3. Então, você pode fazer isso daqui, né? Perfeitamente possível, ou dizer que esse izinho, ele pertence ao conjunto isão.
Só que aí antes você declara lá antes, conjuntos isão, conjunto de armazéns. Então, ao invés de você escrever 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, várias vezes ao longo da formulação, você só diz que I pertence, Izinho pertence a Izão, Jzinho pertence a Jzão. Ficou claro assim? Né? Foi o Eric que perguntou, né? Fez sentido, Eric? Sim, entendi. Acho que ainda agora eu entendi. Então, na formulação seria isão, como é que é? Izinho pertence a isão, né? Isso. Aí embaixo você colocaria isão, o quê? Igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí não precisaria repetir o i lá embaixo nas outras, né? Na variável. Se tiver um monte de variáveis de decisão, como às vezes acontece na prova, né? Uhum. Ó, deixa eu parar de compartilhar aqui. Aí eu coloco no quadro branco. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, a gente está dizendo lá, né, que é YJ. Então, YJ, ele é 0,1, né? Aí tem tal coisas aqui, eu vou só ganhar tempo, né? Aí ele diz que o J é igual a 1, 2 e 3. Tá? Aí, uma apresentação alternativa, né? Aqui é var, né? Variáveis de decisão. VARDEC. Uma apresentação alternativa, já que eu vou repetir isso diversas vezes ao longo da formulação, é eu colocar um campo antes, que aí vai ser o campo conjuntos. Aí eu não tenho esse índice aqui, Jzinho. Aí Jzinho, ele tem um conjunto enumerado aqui, né, de possíveis valores. Aí eu posso dizer que existe um conjunto ao qual o Jzinho está indexado. Aí eu digo que é Jzão. Jzão. Então, Jzão é igual ao conjunto de... Aí eu acho que lá são armazéns, né? Armazéns. Aí eu digo que Jzão é igual a 1, 2 e 3. Estou ficando sem espaço. Jzão é igual a 1, 2 e 3. Né? Jzão. É o conjunto. Agora, toda vez que houver a indexação entre Jzinho e esses valores, aí eu substituo por Jzinho pertence a Jzão. Né? O Jzinho está dentro do conjunto Jzão. Aí, né, aí eu vou repetir a mesma coisa, variáveis de decisão. Aí eu digo YJ é igual, né, 0,1 de novo lá. Bababá, mesma coisa. E agora eu faço a indexação por conjuntos. Então, Jzinho pertence a Jzão. Aí toda vez que aparecer esse Jzinho igual a 1, 2, 3, eu troco por Jzinho pertence a Jzão. É só uma forma de apresentar. Né? Só que aí eu vou dizer para vocês, né, um caso absurdo, que é o de quando eu tenho arcos. Né? Então, aí, imagine aqui, né, que no final, ó, lá no final, nas restrições, eu tenho que declarar o que a gente chama, né, de declaração de variáveis no, no, no campo de apresentação restrições. Aí, quando eu declaro variáveis, né, é super simples eu ir lá depois e dizer, ó, y1, y2, y3 pertencem ao conjunto discreto 01, né? Que é ser binários, né? Então, ou pertence ao conjunto discreto, né? 0, 1, ou y1, 2 e 3 é binário, né? É binário. É binário.
Então, ou essa notação ou essa notação, né? Você pode colocar também, que eles são binários. Só que para colocar isso daqui, né, com um conjunto discreto de 3 opções, é super simples. Você vai lá e coloca y1, 2 e 3 pertence a 0, 1. Ótimo, maravilha. Agora, imagina se na prova você tivesse que colocar todos os arcos de um grafo com 6 vértices. Aí você teria que... então é um x e j, por exemplo, né? Ó, é um x e j onde o par ordenado ij ele representa a conexão, né? O arco, né, que existe um arco entre o vértice I e o vértice J. Existe uma conexão, né, na direção I para J. Só que eu tenho vários arcos. Aí, nesse campo aqui, eu ia ter que fazer x12, x13, x, sei lá, 15. Aí, x2, 3, x3, 2. Aí imagine, né, que eu tenha, quando a gente diz grafo, né, é um grafo VE, né, V vértices, E arestas ou A arcos. Então, eu tenho A arcos. E, às vezes eu tenho 7 arcos, 12 arcos, 20 arcos. Então, para não ter que ficar reescrevendo esse bando de arco, aí eu dou um passinho atrás. Aí, nos conjuntos, eu digo lá, olha, existe o conjunto de vértices e o conjunto de arcos. Aí eu só coloco arcos. A é o conjunto de arcos. Né? Ó, é o conjunto de arcos. Conjunto de arcos. Aí aqui eu escrevo uma única vez quais são os meus pares ordenados de arcos. Aí eu coloco lá 1, 2, 1, 3. E se for possível generalizar minimamente, dizer, tem alguma sequência lógica. Aí eu ponho pontinho, pontinho. Aí depois só lá no fim fecho o meu conjunto de arcos. Aí toda vez que eu precisar declarar todo o conjunto de arcos, eu esqueço esse bando de coisa aqui, aí só coloco x e j. Aí, sei lá, o conjunto de arcos ele é positivo só. Então, é maior ou igual a zero, né, para todo valor no par ordenado ij. É que ficou horrível isso aqui. Para todo par ordenado ij que pertence a A. Aí fez numa linha só bonitinho aqui, sem ter que ficar numa linha gigantesca. Que aí você só fez lá no começo. Então, isso daqui ganha tempo quando você vai escrever modelos grandes, tá? Então, para esse primeiro momento, que é o da AD, são os dos exercícios e da própria prova, não é obrigatório colocar conjuntos, tá? De fato, não é. Mas quando você for, né, para uma implementação maior, ou se alguém for fazer TCC, né, na área de PO, aí a gente costuma escrever modelos, né, dessa forma, porque fica mais fácil para a gente depois revisitar e para qualquer pessoa ler. Então, por isso, tá? Simplesmente por isso. Mas, né, recapitulando, não é obrigatório, não vai ser cobrado, vocês não vão ser penalizados, é isso que eu estou querendo dizer. E não é obrigatório fazer também não, tá? Com o que está nas notas de aula, e vamos voltar lá para as notas de aula. Já é suficiente, tá? Fazer assim já é suficiente. Então, você não precisa colocar o campo conjuntos lá, tá? Não precisa. Se está nas notas de aula, pode ser feito na prova, tá? Outra pergunta que é muito comum são, se eu posso fazer pequenas generalizações, tá? Igual aqui está aqui, pode, tá? Por exemplo,
Aqui ele está escrevendo a FO de minimização de custo total. Aí tem a tabelinha de custo. Né? Aí eu tenho custo variável de transporte e acho que eu tenho custo fixo também, não tem? Tem, que é o que está no Y aqui. Mas cadê a tabelona aqui? Ah, está aqui. Então tem distância, ele faz um cálculo, né, para cálculo, demanda, e tem os custos fixos. Aí, quando ele vai compor os custos fixos, os índices variam de 1 a 5 e eu tenho esses valores. Né? Aí, para ganhar tempo, quando começa a ficar muito grande, aqui, inclusive, está faltando índice aqui, né? Aqui vai de 1 a 5. Né? Aqui não era de 1 a 3, não. É de 1 a 5. Então, você pode fazer. Você coloca o primeiro elemento, o segundo elemento, aí pode generalizar para o último direto. Então, essas leves generalizações você pode fazer quando você começa a ter mais de 3 índices. Tá? Mais de 3, 4 índices. Aqui, por exemplo, são muito mais índices que isso. Então, você coloca o primeiro elemento, o segundo. Existe alguma ordem lógica? Sim, ele vai de 1 até 8. Então, coloca o primeiro, coloca o segundo, aí pode generalizar, bota o último. Primeiro, segundo, o último. E aí aqui, depois de 2 generalizações, de 2 leves generalizações, você já percebeu, vai de 1 até 8, aí depois o 2 também foi de 2 até 8. Daqui para frente vai ser tudo seguindo essa lógica. Né? Então, vai ser do 3 ao 8, do 4 ao 8, do 5 ao 8. Aí 5 ao 8 fecha. Né? Ele já generaliza para tudo. Então, essas leves generalizações você pode fazer. Assim como está aqui, tá vendo? Vai de 1 a 5. Aí pode fazer, aí também, vai de 1 até 8. Fez o primeiro, né? Fez o segundo, depois ele só faz o último. Aí assim vai. Então, formas de se construir, né? A nossa representação do nosso modelo via formulação algébrica. Aí, o que eu queria ver com vocês aqui, né? Porque é a parte que a gente trata das restrições. Isso costuma ser um pouquinho mais complicado. Então, esses 4, né? Esses 4 itens aqui são extremamente importantes, tá? Tem que estar craque nessas 4 formas de representações, tá? Incluem restrições ou não, tá? Mas, de toda forma, vão envolver. Aqui tem a ver com custos fixos, né? Que aí também envolve a função objetiva, mas depois você tem que fazer algum ajuste lá nas restrições. A implicação envolve restrições, né? Você faz esse ajuste nas restrições disjuntivas nas restrições e, né, a representação de conjunto discreto de opções. Você também faz nas restrições. Produto de variáveis binárias, aí já são, né, para modelos que envolvem linearização. A gente não vai ver isso aqui, né? Aqui é uma forma da gente dizer que existe, tá? Mas para os exemplos ou para os exercícios que vão aparecer, a gente não vai tratar disso, mas é importante saber que existe, tá? E a de representação de funções lineares por partes. Então, a gente praticamente não vê isso em exercícios, tá? Mas está aqui para consulta, porque vocês podem precisar alguma vez na vida. Eu já precisei, tá? Do produto de variáveis binárias.
Mas para a prova é de 1 a 4. Tá? Aí o que tem que saber? Né? Custo fixo, lote mínimo ou máximo. Aqui envolve a utilização da variável binária, né, para compor o custo na FO. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma rede logística e essa tabela dá conta de tudo que a gente precisa para modelar. Tá? Tem distância, né? Tenho locais de armazém, tenho locais que consomem demanda, né? Cliente tem as demandas, tem as capacidades de cada armazém e o custo fixo de instalação de cada armazém. Aqui, o que precisa ficar claro que aparece, assim, toda vez aparece, né, em pelo menos uma das ADs. Né? É o que fazer quando eu preciso computar algum parâmetro na minha FO uma única vez. Né? Qualquer valor que eu tenha que computar na minha FO uma única vez, eu vou usar uma variável binária para isso. Então, toda vez que houver, né, tem custo fixo associado a alguma coisa, eu vou precisar de uma variável binária para fazer o que quer que seja. Né? Aqui é para computar custo fixo e fazer uma relação entre produção, entre a ativação de um armazém e a produção. Né? Então, aqui eu preciso da variável binária que faça algum link, né, com a ativação daquele armazém para eu poder, consequentemente, computar o custo fixo de instalação daquele armazém. Né? Aí, de posse dessa variável binária, eu consigo computar esse custo que é computado uma única vez, custo fixo. Não é custo variável, né? Custo fixo. Então, de posse dessa variável binária, eu consigo computar o custo, que aqui eu acho que é de instalação, né? Custo fixo, deixa eu ver se ele fala aqui. Configurar sua rede logística precisa definir a localização de um ou mais armazéns que serão responsáveis pela distribuição de produto para 8 áreas, assim como locais disponíveis para arrendamento. Então, é o custo de arrendar aquele local que vai servir como armazém. Né? Então, para arrendar o potencial armazém 1, é 0,65 vezes 10 a sexta. O 2 é 0,42 vezes 10 a sexta. Então, para computar esses custos uma única vez, eu não posso usar a mesma variável de produção, né, que é o quanto eu consigo mandar de um armazém para o mercado. Aqui ele fala, considere a taxa de transporte de R$ 2 por tonelada quilômetro para distribuição aos mercados. A tabela 9 apresenta, né, tudo isso resumido. Assuma que os custos de transporte são linearmente proporcionais à distância entre facilidades e clientes e a demanda dos clientes. Aqui a gente usa o termo facilidade, que vem do inglês facility, tá? Não tem um termo melhor para isso, né? Ficou desse jeito, mas as facilidades ou as facilities são são pontos em que eu quero posicionar alguma coisa, tá? Então vai ser recorreramente um armazém, uma fábrica, um posto de alguma coisa. Então, é um termo genérico para essas entidades que a gente chama. Né? Aí, se optou pelo se optou pelo abrasileiramento, sei lá se tem um termo para isso, por abrasileirar esse termo para facilidade. Então, quando a gente usar facilidade, a gente quer dizer isso. Um armazém, um centro de distribuição, uma fábrica, o que quer que seja. Né?
Mas o que é mais importante tirar, né, dessa situação problema é que eu não posso usar a mesma variável que envolve produção, né, o envio de alguma quantidade, né, de alguma natureza com custo fixo. Eu não posso computar com a mesma variável. Por isso que a gente usa outra, né? Por isso que aqui tem um x e j, né, para quantidade, né, que aqui ele trata como fração da demanda, que de fato é uma fração da demanda, mas você pode tratar como quantidade enviada também. É só fazer o ajuste necessário aqui. Mas você precisa da variável binária para computar os custos fixos. Então, você vai colocar esse YI lá na FO com o devido parâmetro que computa custo fixo, né? Que é o 0,65, é o 0,42, o 0,5, associado a cada variável binária. Então, é assim que se computa custos fixos na FO. E como eu disse para vocês que não é só na FO, né, porque você não pode produzir algo, né, ou enviar algo, ou atender a fração da demanda daquela área, né, você não pode atender aos 189 do cliente 1, ou alguma fração disso, via armazém 1, né, porque aqui o que eu atendo do local 1 via armazém 1. Mas eu não posso, né, atender nada disso via armazém 1 se o armazém 1 não foi selecionado, se eu não arrendei aquele lote, se eu não construí aquele armazém. Então, eu não posso ter uma desconexão entre as variáveis x1j, né, x11, x12, x18, ou seja, né, x1j, as variáveis x1j, eu não posso ter um desbalanço entre elas e a variável binária y1, que diz se aquele armazém j foi selecionado. É j ou i? É i, perdão. Se o armazém i foi selecionado. Então, eu não posso ter x11 igual a 1 e y1 igual a 0. Eu só posso ter x11 igual a 1 se antes o y1 for 1. Né? Mas, se o y1 for 1, qualquer valor desse aqui pode ser 0, naturalmente. Tá? Eu não obrigo nenhum deles a enviar nada só porque eu instalei aquela facilidade, apesar de algum deles, né, vai ter que cumprir esse papel, mas não precisam ser todos. Então, se o y1 for 1, o x1j, ele vai poder ser 0 ou mais que 0. Né? Aqui são ambas binárias, né? Não, perdão. Aqui uma delas é binária, a outra é real, mas é real entre 0 e 1. I é binário, x1j é maior que 0, mas a fração da demanda está entre 0 e 1, então eu até posso ter valores entre 0 e 1, mas mais para frente no curso vocês vão ver que pela construção do problema ele vai sempre bater nos extremos do intervalo. Então eu vou ter, de alguma forma, tanto para x quanto para y, valores 0 ou 1. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, eu posso ter y1 igual a 1 e o x11 pode ser 0 ou pode ser 1. Né? Porque a mera ativação do y1 não exige que haja produção. Alguma delas vai cumprir esse papel, mas não necessariamente todos. E aqui, como está se tratando de fração da demanda, vai ser 0 ou 1 também. Né?
apesar de, teoricamente, poder ter qualquer valor entre 0 e 1. Tá? Aí a gente faz para cada um deles. Né? Olha, a fração da demanda que eu estou atendendo aqui, ela não pode ser superior à capacidade do armazém 1. Então, aqui a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Está fazendo o controle da capacidade por armazém e a ligação entre variáveis. Tá? Mas aqui cabe uma ressalva, tá? Porque essa estratégia, apesar de ser válida para ligação entre variáveis, ela é menos eficiente do que a que a gente vai ver mais para frente, tá? Que é a de ligação do tipo Big M mais uma a uma, tá? Ela é menos eficiente, tá? Mas você pode fazer aqui, não vai ter uma penalização adicional por isso, não. Porque ela já vai cumprir esse papel, tá? Mas, de fato, se a gente fosse implementar, né, dos dois tipos, isso já foi feito, já é sabido que a segunda é mais eficiente que essa daqui. Tá? Aí a outra restrição é de atendimento da demanda, né? Que é eu preciso atender a demanda daquele cliente, né? De cada cliente. Cliente 1, cliente 2, cliente 8. Aí, por que essa soma está 1 aqui, mesmo eu dizendo que é uma quantidade, ou é uma quantidade que eu estou enviando, ou a demanda que eu estou atendendo, porque aqui foi tratado como fração, tá? A fração da demanda. Então, não importa qual o valor da demanda aqui, né? O 1 significa a totalidade, a integralidade. Tá? E essa integralidade está onde? Essa integralidade está lá na FO, a totalidade está lá na FO pela composição desse custo aqui. Esse CIJ que aparece aqui é a composição total, né? Que leva em conta a taxa de transporte, o DIJ, que é a distância, e o VJ, que é a demanda daquele cliente. Então, a demanda já está aqui. Então, ele tirou a demanda que era para estar nessa restrição da igualdade aqui. Né? Quem é a demanda do 1? Vamos ver aqui. 189. Então, era para estar 189 aqui. 189 aqui. Se ele tivesse descrito a variável x e j como quantidade da demanda da área J que foi atendida. Ele não declarou como quantidade, ele declarou como fração. Como é fração, aí ele joga essa totalidade para algum lugar, né, que é na FO, e a restrição ele trata na totalidade aqui, né, ser igual a 1. Né, a totalidade, os 189 estão aqui, né, nesse 1. Mas para computar esse 189, ele penaliza lá na FO, que está nessa composição de custo. Ele faz isso para todos os clientes e ele faz a mesma coisa quando ele está fazendo o controle da capacidade. Né? Aí a demanda veio para cá. Né? Porque se é a fração da demanda que eu atendo, é a fração dos 189, que aqui foi tratado como 1. Né? Mas aqui eu preciso colocar os 189, né, para ele compor quanto dos 189 que ele atende para consumir os 3.500. Tá? Então, é por isso que nessa restrição o 189 não aparece, né? Porque a descrição da variável é fração da demanda. Se a fração é a totalidade, é 100%, 100% é 1. Né? E aqui, por isso que aqui não é 1, né? Não é 1 vezes x1, né? Porque não é a quantidade enviada de 1 para 1, é a fração da demanda. Se a fração da demanda é um número entre 0 e 1 inclusive, né? E se eu não tivesse a demanda na frente, esse somatório não ia fazer sentido. Então, por isso que tem esse 189 aqui. Ok? O mais importante aqui é a composição de custo fixo. Toda vez que aparecer alguma coisa que eu tenho que computar uma única vez na FO, e eu vou repetir isso inúmeras vezes lá nos fóruns da AD1, o que você precisa fazer para computar o custo uma única vez na FO para várias entidades aqui, né, para um conjunto específico de valores. O que eu preciso fazer? Preciso de uma variável binária.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aí é o que eu costumo chamar de, né, quando aparece nos nossos modelos, de restrições especiais. Tá? Porque nos enunciados ele vai pedir alguma coisa específica para vocês. E isso está lá no exercício da lista 1, exercício 1. Tá? Tem várias condições doidas que ele pede nas letras já até D ou E, não sei. Que pode surgir, tá? Em várias situações reais. Né? E lá tem de ativações de máquinas, salvo engano. Né? Então você tem lá, olha, eu só ativo a máquina 1 se a máquina 2 também estiver ativa. Ou não, se eu ativo 1, eu levo a desativação da outra. Ou não, eu preciso ativar 2 para levar a ativação de uma terceira. Então, é o que o professor Ormeu colocou aqui, que chama de implicações entre variáveis, né, e mais especificamente as variáveis binárias. Tá? Então, aqui, num primeiro momento, a minha sugestão é conhecer elas, tá? Conhecê-las primeiro, usar como base o exercício da lista, né, para entender por que eu estou usando um, por que eu estou usando o outro. E entender como que a gente faz essa construção. Tá? Toda vez que eu comento sobre essas implicações, eu sugiro construir uma tabelinha. Tá? É uma pena aqui, porque eu tenho que ficar migrando toda hora para o quadro branco lá da ferramenta, que eu queria fazer aqui do lado. Mas o que eu sugiro fazer se você não gravou isso daqui, ou se não ficou claro, faz uma tabelinha x1, x2 até xn. Né? Mas no máximo que vocês devam ser cobrados é com 3 variáveis. Então, fazer x1, x2, x3. Aí eu vejo, eu quero que isso daqui seja verdade. Então, se x1 igual a 1, implica em x2 ser igual a 1. Aí eu faço uma tabelinha. Né? x1, x2. Aí eu coloco lá. Quando for 1, o outro é 1. Aí eu vejo as outras opções. E quando for 0? Quando for 0, acontece o quê? Ele pode ser os dois, ou ele pode ser só um valor, ou ele pode ser mais de algum valor. Aí, com os valores que eu tiver na tabelinha, aí eu coloco o sinal da desigualdade. Né? Se eu tiver tempo, depois eu volto nesse ponto aqui, eu coloco lá no quadro branco. Para a gente fazer esse teste, né, para qual lado a desigualdade vai apontar, e a gente só vai ter uma igualdade quando for o caso C e somente C. Né? Então, x1 é igual a 1, se somente C, x2 igual a 1. Então, um leva ao outro. Né? É quando eu tenho os dois casos. Eu levo na igualdade. Mas a gente vai ver muito as desigualdades e o que pode acontecer em situações, problemas distintos. Então, aqui vocês vão ter que conhecer, não tem jeito. Né? Vai ter que decorar primeiro, até vocês entenderem como funciona, ou fazer aquela tabelinha. Então, aqui tem vários casos. Né? Tem até casos em que eu tenho mais de uma forma de escrever uma mesma situação. Né? Então, para G, eu posso escrever em 2 restrições ou em uma restrição. Né? Aí tem uma generalização aqui, mas não faz muito sentido decorar ela, não. Aí aqui tem o exemplo. Não, aqui é o exemplo.
Suponha que agora existam duas restrições adicionais. Os investimentos 1 e 5 são mutuamente excludentes, isto é, a escolha de um impede a outro. Então, na prova vai vir assim, olha, tal e tal máquina são excludentes, eu não posso ativá-las ao mesmo tempo. Então, tem que lembrar, o que é mutuamente excludente? Aí, como que eu escrevo uma restrição dessa? Então, aqui, ó, deve-se escolher pelo menos um investimento do subconjunto de projetos 1, 2 e 3 e outros dois do subconjunto 4, 5, 6. Aí ele vai colocar aqui, olha, eles são mutuamente excludentes, 1 e 5. Então, significa que a ativação de uma leva à desativação da outra. Mas nada se fala, né, da não ativação de ambas, né? Então, num primeiro momento, você iria escrever x1 mais x5 igual a 1, né? x1 mais x5 igual a 1. A ativação de uma leva à desativação da outra. Só que eu tenho outros projetos. Né? Aqui eu vou de 1 até 7. Então, eu também tenho a possibilidade de não escolha de ambos. Então, por isso que aqui é a desigualdade. Né? Aí no outro ele fala, ó, deve-se escolher pelo menos um do subconjunto 1, 2 e 3. Então, é x1 mais x2 mais x3 maior ou igual a 1. Né? E o outro do subconjunto 4, 5, 6, 7, 2. Né? Eu escolho 2. Então, x4 mais x5 mais x6 mais x7 maior ou igual a 2. Então, são situações que vão aparecer em formato de texto que tem a ver com essas implicações aqui. Então, se vocês conseguirem perceber só pelo texto, né, não precisa decorar. Ou então, né, pela tabelinha depois. Então, vamos pular para ver se eu ganho tempo nas outras, depois a gente volta para essa tabelinha. Restrições disjuntivas, né? E caiu o quê? Olha, eu tenho duas restrições, tá? Em que eu tenho uma situação qualquer lá em que eu tenho que considerar dois casos. Olha, eu tenho essa possibilidade de acontecer esse evento se algo, né, se esse fator for selecionado. Aí eu tenho essa condição. Mas se esse fator não for selecionado, eu tenho outra implicação. Então, eu tenho restrições que não podem ser ativadas ao mesmo tempo. Então, a ativação de uma leva à desativação da outra. Né? Aí, deixa eu ver o exemplo que tem aqui. Isso é muito comum em sequenciamento. Tá? Tem aqui. Ó. Escreva o programa MIS para encontrar a sequência ótima. 3 tarefas devem ser processadas em uma máquina, de modo a minimizar as multas por atraso. A tabela 10 tem os dados. Eu tenho tarefa, tempo de processamento, prazo de execução, multa por atraso. Aqui eu preciso sequenciar, eu preciso saber quando cada tarefa começa, né? E saber quem vem na frente de quem. Né? Aí ele fala, deve-se levar em conta dois grupos, garante o processamento não concorrente das tarefas e as restrições que fazem o cômputo dos atrasos. A função objetivo minimiza a soma das penalidades por atraso. Aí por que é isso? Que minimiza a soma das penalidades por atraso? Porque ele fala aqui, ó. Ele fala 3 tarefas de modo a minimizar as multas por atraso. Então a minha FO vai ser minimizar a multa por atraso, que é essa coluninha aqui, 19, 12, 34. E o atraso por tarefa TJ. Né? Aí como que ele faz? Ó? Ele vai precisar dizer processamento não concorrente, instante de término. Então, aqui, deixa eu ver. Tempo de processamento 5, 20 15, prazo de execução 25, 22 e 35. Então, tem alguma relação sequencial entre eles? Não, então só preciso dizer, de fato, quem vem antes. Então, aqui o que eu vou fazer?
eu vou precisar dizer, né? É par a par, né? Aqui é par a par. Eu vou precisar dizer qual deles começa primeiro. Então, eu posso dizer que eu tenho x1, tenho x2 e cadê o y1? Se a tarefa I for processada antes da tarefa J. Tarefa I processada antes da tarefa J. Então, a tarefa 1 vem antes da tarefa 2. Então, se a tarefa 1 vier antes da tarefa 2, eu ativo esse fatorzão, né, que vai desativar essa minha restrição. Né? Se isso não acontecer, então, se a tarefa 1 não for processada antes da J, aí essa restrição vai ser válida, né? Porque a tarefa x2 vem antes da tarefa x1. Aí quando isso não for verdade, aí eu faço o complementar aqui, né? Para o caso da tarefa 2 vir antes. Para o caso da tarefa 2 vir antes da tarefa 1. Aí aqui vai ser, né, 0. Aqui vai ser 0. A tarefa 1 só vai começar depois que a tarefa 2 começou, então vai ter um tempo de início aqui, né? Que ela pode ser 0 ou não, né? Então, a primeira tarefa começa no tempo 0. Então, se for 0, eu desconto 0, nada, né? Mais o tempo de processamento que leva para o 2, né? Quem que é o 20 aqui? 20, de fato, é o tempo de processamento da tarefa 2. Então, a tarefa x1 só vai poder começar depois que a tarefa 2 terminar. Né? E se isso não for verdade, quer dizer, se a tarefa 2 vier antes da tarefa 1, aí essa restrição vai ter que não fazer sentido, então esse fator vai entrar em ação aqui, esse mzão, e vai ele vai tornar essa restrição inativa. Aí só vai ficar valendo a de baixo, né? A de baixo vai zerar esse fator mzão, que é 1 menos 1, né? Que é a tarefa 1 vem antes da tarefa 2. Né? Se a tarefa 1 vem antes da tarefa 2, eu preciso terminar a tarefa 1, então a tarefa 2 tem que ser maior ou igual ao tempo de processamento da tarefa 1, que é 5. Aí eu vou ter que fazer isso para cada par, né? Par a par. 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2. E depois calcular os atrasos. Né? O atraso de T1 é quando eu começo T1, né? Mais o tempo que eu levo para processar o X1. Né? Ó, tempo de atraso da tarefa 1 é quando eu inicio a tarefa 1, mais o tempo que eu levo, né, para processar a tarefa 1, menos o prazo que ele me deu, que é de 25. Né? Então, é isso. Se for maior que 25, eu estou em atraso. Né? Aqui no 2, se for maior que 22, eu estou em atraso. Se for maior que 35, eu estou em atraso. Aí eu estou computando, né, quando termina cada processamento. Se for maior do que aquilo que foi setado, as minhas variáveis de atraso vão ter valor. E se tiver valor, eu penalizo na FO, 19 vezes T1, 12 vezes T2, 34 vezes T2. Aí o Y e J é binário, x, J maior ou igual a zero, T, J maior ou igual a zero. Essas aqui são um pouquinho mais complicadas, tá?
Mas pode acontecer de na prova você ter uma situação mais simples que vai pedir só um par desse, tá? Eu, geralmente, quando eu vi essas situações em prova, era de um par só. Então, era uma situação só que levava... a ativação de uma levava a desativação da outra, tá? Aí ele continua aqui. Ah, tá. Aí ele explica o que estava sendo feito lá, né? Eu meio que adiantei. E, por fim, a representação de conjunto discreto de opções. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lotes. Aqui, na verdade, não é muito diferente do que a gente faz nos outros. Não, deixa eu ver se tem alguma consideração. Variáveis binárias também podem ser usadas para representar um conjunto discreto de opções. Os valores podem não ser necessariamente inteiros. Problemas em que o uso de um recurso ou custo variável não podem ser descritos de forma linear. Nesse caso, o uso da variável binária é uma alternativa. É uma situação particular, né? Porque aqui, nesse exemplo, a gente considera lote e os lotes são em valores cheios. Quer ver? Vamos dar uma lida aqui. Ó. Uma pequena rede de lotes adquiriu uma carga de novo modelo de celular e precisa alocá-la aos pontos de venda de modo a maximizar sua receita. Ao todo são 500 unidades, devem ser distribuídas entre as 4 lojas em lote múltiplos de 100. Tem essa situação. Receitas esperadas em função do número de lotes alocados. Note que as receitas marginais esperadas são decrescentes, uma vez que as lojas são forçadas a realizar promoções. Então, aqui, a gente tem uma situação em que eu não consigo em que eu tenho, eu só consigo computar um único valor exclusivo, né, de lote para loja. Então, eu não posso fazer 2 lotes, né? 2 lotes com valor 1 mais 1, que dá o de 2. Então, é esse efeito que ele quer apresentar para vocês aqui. Então, se eu tiver um lote, aí a receita é de 100. Né? Se eu tiver 2 lotes, aí a receita é de 195. E se eu tenho um, eu não tenho nenhum dos outros. Né? Se eu tenho um, eu não tenho nenhum outro. Então, é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Ó. Uma vez que não existe proporcionalidade entre o número de lotes e o lucro, não se pode usar um termo linear na representação. Não é possível empregar uma variável inteira multiplicada pelo lucro unitário. E a gente tem que usar essa variável binária. Né? Ó, se I lotes são alocados na loja J. Aí eu só vou poder selecionar um, né? Uma das linhas para cada coluna. Né? Aí ele fala, eu quero maximizar a receita. Aí a receita são todos esses valores, né? Vezes a variável que a gente definiu. Né? E somar cada uma delas. Então tá aqui, 100 vezes x1, 95 vezes x1, 2, até o x54. 420 vezes o x54. Aí eu preciso modelar aqui, né, que eu só posso escolher um número específico de container, né, a quantidade de... container? De lote, perdão. De lote, né, para aquela loja. Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Então, é uma ativação exclusiva, né? Mas eu posso também não escolher nenhum. Né? Eu posso não atribuir lote. Né? Então, menor ou igual a 1 para cada uma das minhas lojas. Né? Deixa
eu ver se eu não esqueci nada. Eu tenho uma quantidade total de lotes? Eu acho que eu tenho. Tenho sim. Né? Tem o número total de lotes, que são os 5 lotes. Né? No enunciado estava dizendo aqui... Sim, ao todo são 500 unidades, lote múltiplo de 100. Perdão. Então, eu primeiro defino, né, que eu só posso selecionar um dentre cada um deles, né? E a quantidade total de lotes que eu tenho para alocar são 5, né? Aí eu preciso fazer esse ajuste nas restrições, né, para que quando eu tenha uma quantidade específica de lotes, ele compute quantos lotes ele já gastou, né? Então, por exemplo, a variável quando ela é x e j, se x lotes são alocados na loja j. Então, se eu tenho qualquer x1j, que é essa primeira linha, x1j, x11, x12, x13, x14, ele consome um lote, né, para qualquer valor. Então, se qualquer um deles for ativado, ele vai somar uma unidade. Agora, se for a variável x2j, aí ele está consumindo 2 lotes. Então, ele tem a ver com o índice i que vem na frente dele. Então, eu tenho um izinho na frente desses somatórios, né? Para cada i. Então, se o x21 for ativado, ele consome 2 lotes. Né? Se o 22 for ativado, ele consome 2 lotes. Aí, esse arranjo aqui, né, de somatório, de acordo com a quantidade de lotes, né, para cada loja, ele não pode ser superior a 5 lotes. Então, ele vai ter que escolher dentre essas possibilidades o total de lotes que ele tem. Ele pode consumir tudo de uma vez, né? A depender daquilo que vai maximizar o lucro dele ou não, ou ele pode fragmentar em mais ou menos lotes para uma dada loja. Aí aqui, né? Aí ele explica mais ou menos e depois entra no produto de variáveis binárias, né? Aí só tem que lembrar que aqui você cai, né, numa não linearidade, tá? Tem que tomar cuidado com isso. A gente não escreve modelos não lineares, tá? Mas aqui a gente apresenta uma forma de linearizar produtos, tá? x1 vezes x2, né? Quando x1 e x2 são binários. Né? Aí a gente tem que linearizar. Aí a gente lineariza com a substituição do produto de variáveis, dessas variáveis binárias por essas 3 restrições. Tá? Se não for um x1 e um x2, se for um xi e um xj, tem que fazer isso para cada xi e para cada xj. Tá? Para cada i para cada j. Tem que substituir cada par ordenado por 3, né? A cada um par, substituir por 3 desse daqui. Vocês podem perceber que se tiver uma quantidade razoável de produtos de variáveis binárias, você tem, né, um número razoavelmente grande de linearizações para cada produto desse. Então, você fica com um resultado, né? Você fica com um modelo resultante com muitas restrições, né? Mas aí depende do propósito, né? Se você tem um resolvedor exato, se você está procurando uma resposta exata ou não, né? Porque você tem, quando você tem não linearidade, né? A gente pode cair lá em conceitos não lineares
né, que a gente chama de, ao invés de ter um ótimo global, você pode ter vários ótimos locais, você pode cair numa vizinhança em que você tem um ótimo local para aquele problema, né? Então, toda vez que você inclui não linearidade, você pode não encontrar a solução ótima global. Tá? Aí, a depender de cada problema, daquilo que você está tratando, pode ser interessante linearizar um modelo não linear. Tá? A gente tem algumas aplicações, né? Que me vem à mente primeiro o modelo de Markowitz, a gente tem uma linearização já antiga dele, mas a gente não vai tratar disso não, função por parte também não, vale a pena a gente perder muito tempo. Aqui a gente apresenta as generalizações totais, né? Como generalizar, né? A única diferença para generalização, né, é que aí sim a gente coloca conjunto, parâmetro, né? O parâmetro são os dados de entrada, né? Muito raramente, tá? Confesso que eu nunca vi em prova o professor meu cobrar a generalização daquilo que ele pediu, escrever de fato os anteriores, mas nas ADs ele pode cobrar a generalização, tá? Aí tem que, né, colocar um campo a mais que é o campo parâmetros. Os parâmetros são os dados do problema, né? Você tem que separar uma letrinha, né, ou algumas letrinhas para aquele parâmetro. A gente tem algumas convenções, né? Conjunto sempre maiúsculo, né? Parâmetro sempre maiúsculo, índice sempre minúsculo, variável de decisão sempre minúsculo, né? E é isso. Aqui ele apresenta um exemplo de generalização, tá vendo? Coloca o conjunto vai de tal até valor. Os parâmetros, ele explicita cada parâmetro, né? Com a letrinha específica para ele e a indexação. E a indexação, né? Com o conjunto, de fato, aquele está indexado, né? E qualquer outra informação pertinente, aqui tem um custo, né, que é computado através da fórmula, ele põe a fórmula. E de resto tudo igual, né? Aí só a gente apresenta algumas notações, né? O sigma da soma aqui, né? Mas isso vocês já viram ao longo do curso de engenharia, não é novidade nenhuma. Né? A bibliografia que a gente tratou, né? O Arenales que a gente não tem ainda gratuito, Golbar e Luna, né, também é usado, mas a gente usa mais o Tarra. O Olsey é para algumas propriedades específicas que eu tinha falado para vocês. Né? Esse, é um, esse é um livro um pouquinho mais antigo e tem algumas propriedades, algumas demonstrações um pouquinho mais profundas. Né? Aqui vale a pena consultar só se for algo mais técnico. Aí é isso, né? Eu falei que eu ia, já que não tinha vídeo, né? Que eu ia fazer esse tour com vocês, né? Deixa eu parar de compartilhar. Eu vou tentar baixar. Eu consigo fazer nesses últimos minutinhos aqui. O que eu falei com vocês. A tela não pode estar, ok. Gerenciar apresentações. 2. Eu vou fazer um exemplo com vocês aqui rapidinho de como eu costumo testar. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor. Vamos lá.
que eu costumo fazer? Ah, se eu esqueci lá, o que eu faço? Eu faço uma tabelinha. X1. Deixa eu botar retinho aqui, senão não vai dar. X1, X2, né? Aí eu testo valores, né? Ah, se X1 é 1, né? Implica o X2 ser 1. Então, se o X1 não for 1, isso diz alguma coisa da minha outra variável, né? Porque, olha, se x1 é 1, o x2 também é 1, aí eu posso dizer, né, que x1 é igual a x2, né? Mas não é. Né? Aí, o que me diz se o x1 não for 1? Se o x1 não for 1, ele não me diz nada sobre x2. Né? Olha, se x1 for 1, ele me diz que x2 é 2. Isso é certo, né? Mas e se x1 for 0? Se x1 for 0, ele não diz nada sobre x2. Então, x2 pode ser ou 0 ou 1. Ele não diz nada, né? Então, agora eu vou tentar escrever, né, para qual lado está a minha desigualdade. Né? Porque, ó, ser igual, ele já diz aqui, ó, 1 é igual a 1. Beleza, verdadeiro. Né? Agora, se eu tentar colocar o igual aqui, não dá, né? Porque 0 é igual a 0, beleza, mas 0 não é igual a 1. Então, é falso. Então, eu preciso de um lado da desigualdade para dizer para onde que eu estou. Né? Se é maior ou igual ou menor ou igual, né? Para qual lado. Então, como que eu torno essa tabelinha verdadeira? Né? O 0, ele é o quê? Ele é menor ou igual a 0. Então, é igual ou é menor que 1. Né? Então, menor ou igual. Então, a desigualdade, né, ou a igualdade que define, não a igualdade, né, nesse caso, aí agora está verdadeiro. É o menor ou igual. Quando eu esqueço ou estou na dúvida, aí eu faço assim, faço uma tabelinha e vejo. Ah, o que me diz quando ele é 1? Ah, ele me diz isso. E se não for? Ah, aí eu vejo quais valores. Aí, com esses valores, eu vejo para qual lado está apontando. Então, aqui é x2 maior ou igual a 1. x2 maior ou igual a x1. Né? É o que está aqui. Não é o que a gente viu? Ó, x1 igual a 1, leva a x2 igual a 1. E quando não for 1? Ah, aí ele não fala nada. Então 0, 1. Aí, como que eu transformo, né, para ambos, né, os casos serem verdadeiros, né? Eu ainda podia colocar aqui, né, 0, depois 1. Né, porque pode ser 0, 0, pode ser 0, 1. Né, qual a desigualdade que dá para todos os casos verdadeiros, né? É essa daqui, menor ou igual aqui. Aí que dá tudo verdadeiro. Aí me dá essa desigualdade. Então, essa tabelinha que eu tinha falado, né? Rapidinho já está explicada, e pode fazer para todas as outras, que aí fica mais difícil de errar. Né? Perdão. Então, por hoje é só, né? Tinha perguntado a vocês não tinham dúvidas, a gente fez esse tour, o tour está salvo, né? O tour, perdão. Pode ser um tour, né? A gente conversou um pouquinho sobre o que era o ponto mais importante dessa aula. Fica registrado, tá? Mas só lembrando, novamente, é importante que vocês tentem fazer, né? Nem que seja repetir os exercícios das notas de aula para ir treinando. Né? Não vai chegar na hora da prova ou na AD, vai ficar olhando para o enunciado e não vai conseguir fazer nada. Então, tentem fazer, tirem foto, se for possível digitalizar,
digitaliza, se não for só uma foto simples, para a gente conversar aqui, né, para eu tentar enxergar as dificuldades de vocês, o que está acontecendo, para vocês irem para a prova, né, bem preparados. E por hoje é só, né? Só lembrando que a gente não vai ter mais os chats às quartas-feiras, né? A gente se vê de novo na próxima semana e eu comunico vocês ao longo da semana quando a AD sair, tá bom? Uma boa noite a todos aí, obrigado pela presença. Ok. Boa noite, Breno. Valeu, Breno. Obrigado aí. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, obrigada.